Você está gostando do nosso conteúdo? Se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Oi pessoal, meu nome é Ezequiel e o relato que quero contar a vocês aconteceu comigo, por volta dos anos 2000. Na época, eu tinha saído da minha cidade natal em busca de emprego e consegui isso em outro estado. Mas eu já era casado e tinha um filho, e eu fui para o estado do Recife, mas não fiquei na capital e me estabeleci em uma região interiorana. No começo, eu ficava no alojamento, mas após um esforço consegui trazer minha família. Mesmo achando que tinha tudo planejado, só encontrei um local um pouco longe da cidade. Mas o aluguel era barato, e no momento era o que cabia no meu orçamento. Era uma pequena vila de apartamentos, e a única desvantagem é que só tinha um banheiro, e o mesmo ficava do lado de fora. Tirando isso, era um ótimo local, e a senhoria de lá era muito prestativa. A dona Marlúcia era uma senhora que estava na casa dos 70 anos, mas era uma senhorinha ativa e administrava aquela pequena vila sozinha. Como eu havia dito, era um local muito tranquilo, e ela era muito querida. Acho que devido à distância da cidade, ali tinham poucos moradores, mas todos se davam muito bem. Pois é, após nos mudarmos para o local, a dona Marlúcia nos falou que morava no último apartamento e que se caso precisássemos de alguma coisa, bastava a gente procurar por ela ali. Ela passou também algumas orientações, que ela não gostava de som alto ou de bebedeiras, já que ali era um local de família. Mas as recomendações mais estranhas eram para evitar sair tarde da noite, pois, segundo a mesma, haviam perigos ali que eu sequer podia imaginar. A primeiro instante, eu achei que a senhorinha só estava sendo sarcástica. Ali era uma região tão remota que eu acredito que a taxa de criminalidade era quase zero. Não era nossa casa, mas tanto eu como minha esposa e filho nos adaptamos bem rápido. E não foi difícil se adaptar à culinária local. E me recordo que uma vez chamei alguns colegas para almoçarem na minha casa, só para confraternizar mesmo e estabelecer uma relação de amizade. Alguns colegas me perguntaram se eu não tinha medo de morar naquela vila. E alguns deles, sendo moradores dali da região, me contaram que naquela parte os moradores sempre diziam que um lobisomem andava pelas estradas. E que mesmo não tendo acontecido nada de grave, às vezes, algum desafortunado corria do lobisomem. Ouvindo aquela conversa, eu só achei que eles estavam de brincadeira. Eu sou da região sul, e mesmo conhecendo essas lendas, eu achava que isso era pura fantasia. Mas estranhamente, ouvindo aquilo, eu lembrei de quando a dona Marlúcia me deu certas recomendações. Eu só disse para os meus colegas que eu nunca tinha visto nada ou escutado nada de estranho. Na verdade, era a primeira vez que eu estava escutando essa conversa de lobisomem. Mesmo assim, meus colegas pareciam de fato estar falando sério, e um deles até falou que se eu quisesse, ele me ajudaria a alugar uma casa mais próximo do centro da cidade. Eu agradeci a preocupação, mas isso não era necessário. Depois que todos foram embora, eu conversei com a minha esposa sobre isso. Ela achou que meus colegas queriam me pregar uma peça e me pediu para esquecer esse assunto. Bom, de fato eu esqueci e continuei morando ali. Acredito que já estávamos morando na vila em torno de uns 4 meses. E certa noite, a minha esposa me acordou. Já era tarde
e o nosso filho estava passando mal. Ele reclamava de dores na barriga e começou a passar muito mal mesmo. O meu filho pediu que queria ir ao banheiro. Sua barriga doía muito e ele não ia conseguir aguentar. Mas ele tinha medo de ir sozinho no banheiro à noite. Como eu disse lá no início, o banheiro ficava do lado de fora. E eu disse para minha esposa ficar em casa e que eu levaria nosso filho até o banheiro. O pobrezinho estava para se fazer nas calças. Eu prometi para o meu filho que ia esperar do lado de fora e que não era para ele se preocupar. O banheiro da vila era metade alvenaria e metade madeira. Então tinha algumas frestas. Por essas frestas, o meu filho conseguia me ver, para saber que eu estava mesmo ali com ele. Ali à noite tinha pouca iluminação e tinha mal um bico de luz lá na estrada. Estava tudo bem e tranquilo, até que do outro lado da vila notei uma grande sombra se movendo, andando de um lado para o outro. Primeiro, eu tentei entender o que estava acontecendo, mas eu não queria sair de perto do meu filho. Ele ainda estava passando mal e eu não queria fazer alarde à toa. Aquela grande sombra estava andando e eu notei que estava dando volta em torno dos apartamentos. Eu não sabia o que podia ser e pensei que podia ser alguém mal intencionado. Então, eu entrei no banheiro e pedi para o meu filho ficar quieto. Quando ele perguntou o que era, eu respondi somente para ele confiar em mim e ficar quietinho. Eu fiquei olhando pelas frestas lá para frente e notei que a enorme sombra se aproximava. Quando aquilo chegou próximo ao bico de luz, eu pude ver claramente o que era. Mas, na verdade, nem consegui entender direito o que eu estava vendo. Era um bicho de porte grande, todo peludo, e com o corpo coberto de pelos pretos. Ele andava meio encurvado e farejava o ar. Nessa hora, eu estava desarmado e só torcia para aquela coisa sair logo dali. O meu filhinho também viu, mas eu tentei acalmar ele e só dei a ordem para ele ficar quietinho. Olhando aquela criatura, lembrei dos conselhos da senhoria e do que os meus colegas haviam me dito. Daí, ficou mais fácil entender do que se tratava. E logo eu percebi que aquilo ali fora era um lobisomem. O lobisomem tinha um comportamento estranho. Andava por toda a vila, mas apesar de seu tamanho, era algo silencioso e sempre ficava parado mais tempo em frente ao apartamento da senhoria dali, a dona Marlúcia. Esse comportamento estranho acabou chamando a minha atenção, e o lobisomem fazia pausas longas em frente ao apartamento dela. E quando forcei a vista, eu notei que o apartamento dela estava com a porta aberta. Mas, estranhamente, o lobisomem não entrava. Então eu meio que entendi que talvez a senhoria fosse quem virava lobisomem. Mas era tudo hipótese. Minha prioridade agora era proteger o meu filho. Eu estava esperando o momento certo para voltar com ele para o apartamento. E após um tempo, aquele lobisomem se afastou e desceu a rua correndo. Nesse momento, peguei o meu filho e voltei correndo para o apartamento, com o coração quase saindo pela boca. Devido à demora, a minha esposa disse que estava preocupada e que já ia sair para ir atrás da gente, para ver o que tinha acontecido. O meu filho estava assustado, e com o que ele tinha visto, levou um bom tempo para acalmar ele. Após conseguir botar meu filho para dormir de novo, contei tudo o que vi para minha esposa. E mesmo ela não vendo nada, ela acreditou em mim, devido ao medo que o nosso filho sentia. No dia seguinte seria um sábado, e decidi junto da minha esposa que devíamos sair dali o mais rápido possível. Nesse mesmo dia, fomos até a cidade e, por grande bênção divina, achamos outro local. O meu pagamento tinha saído, e assim tínhamos dinheiro para fazer a mudança. Eu saí daquela vila quase correndo, e só deixei uma carta e o valor do aluguel em cima de uma mesa para a senhoria, e fizemos nossa mudança no mesmo dia.
Gente, eu suspeitava que a senhoria era o lobisomem e não queria pôr minha família em risco. Depois de algumas semanas após a mudança, encontramos a dona Marlúcia na feira da cidade. E ela perguntou se tinha feito algo de errado, porque saímos muito de repente da vila dela e nem nos despedimos. Eu inventei uma desculpa bem meia-boca, que o meu chefe estava me apressando para fazer a mudança, devido a uma promoção que eu tinha recebido na empresa. Bem, parece que a desculpa deu certo, e a dona Marlúcia acreditou. Estranhamente, ela parecia estar sendo genuína, o que me fez pensar uma coisa, que talvez ela nem lembrasse que virava lobisomem, mas tudo isso era só teoria da minha cabeça. Eu ainda morei ali por uns 2 anos, mas graças a Deus, nunca mais vi e nem precisei me esconder de lobisomem. Pois é, gente. Espero que tenham gostado do meu relato e desejo que todos vocês fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!